Vamos online. Eu acho que eu desperdiçando que está aberto o portão pequeno. Sejam bem-vindos, vamos chamar o pessoal para participar junto conosco. Oi? Tá aberto? Vamos participar, o pequeno está aberto. Pode entrar. Então vamos fazer a Oi? Conseguiu? Consegui. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, vamos chamar o pessoal para participar junto conosco. Era Adriano? Vinícius e Adriano. Então tá, vamos chegando, vamos compartilhar. Boa noite, hein? Nós já estamos online já, chegou na hora. Sejam bem-vindos, vamos. Eu estou compartilhando a live aqui para a gente já começar. Já vamos começar já, tá, gente? Sejam bem-vindos quem está entrando aí. Se quiser ir dando um oizinho aí, quem é chegando pra gente cumprimentar, serão bem-vindos. Gilberto. Gilberto da Jana. Sejam bem-vindos quem está presente. Vamos lá, vamos começar de uma vez. Oi. Vamos começar, vamos lá. Hoje nós estamos estudando, nas quartas-feiras nós estamos estudando Salmo 119, como todas as quartas-feiras. Nós estamos no versículo 66. É um versículo, como todos os outros, bastante interessante, que fala a respeito de tomar decisões, né? E é muito interessante. E eu vou ler aqui nas versões que a gente costuma ler, nas versões. Na NVI diz para nós assim, ó: ensina-me o bom senso e dai-me conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. Na Almeida 21 diz para nós: ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. A Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Almeida Revista também, e a tradução brasileira diz assim: ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. Na nova versão da linguagem de hoje diz: dá-nos sabedoria e conhecimento, pois eu confio nos teus mandamentos. E na NBV, que eu tenho lido, que eu tenho me baseado bastante, é: ensina-me a tomar decisões certas e aplicar bem a sua sabedoria, pois confio plenamente nos teus mandamentos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais uma vez nós poder estar reunidos para falar a respeito da Tua palavra, para ouvir um pouco mais de Ti, para aprender mais de Ti, para colocar em prática o que Tu queres fazer. E nós te clamamos, Senhor, que Tu faça que esse versículo se cumpra no nosso viver, que realmente nós possamos nos agradar da Tua palavra, que nós possamos colocar ela em prática no nosso viver, transformar a nossa vida, dar-nos bom senso, sabedoria, conhecimento, discernimento, para que nós possamos andar de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Faz de nós verdadeiros adoradores, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Sejam bem-vindos todos que estão presentes. Vamos começar o nosso estudo. A tradução mais correta, nenhuma dessas aqui fala exatamente como trazendo lá do original, né, do hebraico. Do hebraico seria mais ou menos assim, ó: bom gosto e conhecimento para me ensinar, que eu tenho crido nos teus mandamentos. Ele pede um bom gosto. Essa palavra ela fala para nós a respeito de sabor. Sabe o sabor quando a gente sente na boca, a gente decifra o gosto, né? Quando a gente bota alguma coisa na boca, algum alimento na boca, a gente sabe se ele é doce, se ele é amargo, se ele é azedo, se ele é qual tipo. Então, quando ele fala nessa palavra aqui, que ele diz que é a lamad, né? Que é a palavra, ela quer dizer que é aprender, é discernir, saber a forma correta. Então, o jeito mais correto da tradução desse versículo seria isso: bom gosto e conhecimento.
discernimento do que é certo e o que é errado. Por isso que ele fala aqui na NBV, ensina-me a tomar decisões certas, ou seja, eu quero reconhecer as coisas erradas para aplicar bem a tua sabedoria na minha vida, porque eu conheço teus mandamentos e eu quero fazer que isso seja realidade na minha vida. O salmista aqui nada mais está fazendo do que pedindo capacidade de discernir com clareza entre o que é certo e o que é errado. Isso nós vemos lá no verso 105, né? Que eu já falei para vocês, o Salmo 119 é um salmo acróstico, um salmo de 176 versículos, mas o único versículo que todo mundo conhece é esse, o 105, que diz para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, o que ele quer dizer aqui é pedindo capacidade de discernir com clareza o que é certo e o que é errado. É isso que ele está pedindo. Ele está pedindo para que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, que seja luz para o seu caminho, para que ele comece e continue andando nos caminhos corretos aos quais devem ser. Essa palavra aqui que eu falei para vocês, que ela é traduzida, né, nessa tradução aqui da NBV, que diz ensina-me a tomar decisões, ela está o sentido correto, como eu falei no início, ela está falando a respeito de sabor. Como é que nós conseguimos saber o que é bom e o que é ruim? Quando nós sentimos, com um paladar nós sabemos isso. E então o que ele está pedindo é que, Senhor, me dá condição de ter conhecimento e sabedoria para quando eu fazer alguma coisa, essa coisa seja correta de acordo com a vontade de Deus. É isso que ele está tentando fazer aqui. Me dá discernimento para saber na minha vida o que é correto, o que me traz alegria, o que me traz tristeza, o que me traz conhecimento, o que me traz problemas e eu consiga decifrar isso. Me dá condição para que eu possa determinar para onde eu ir, para eu ter uma escolha correta, uma escolha perfeita diante da tua vontade, uma escolha correta diante da tua moralidade, uma escolha correta diante dos teus caminhos. Ele está pedindo para Deus que ele mostre as coisas boas para que ele possa amar e andar de acordo com a vontade de Deus. Isso é aplicado na nossa mente, ao nosso entendimento. Então, e o nosso entendimento é o que nos dá determinação da qualidade do que é certo e o que é errado, nos dá a qualidade moral das coisas. Nós temos conhecimento. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós fomos dotados por Deus dessa moral. Nós temos dentro de nós uma moralidade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E isso desde pequeno, porque nós vemos uma criança, quando a criança faz alguma coisa errada, ela esconde, né? Ela esconde, a gente brinca dizendo assim, ela dá o tapa e esconde a mão. A criança, desde pequena, nós já temos esse senso de moralidade, de saber o que é certo e o que é errado. Mas nós sabemos o que é certo e é errado fisicamente, nós sabemos o que é certo e errado temporal, né? Das coisas temporais, das coisas naturais, não das coisas espirituais. E o que o salmista está pedindo aqui é: Senhor, me dá esse reconhecimento, me dá discernimento para que eu possa andar de acordo com a tua vontade, para que eu possa fazer a tua vontade. Faz com que eu tenha condições de discernir, condição de decidir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é sábio e o que é tolo. É isso que ele está se referindo aqui nesse momento. Então, quando ele está falando a respeito de sabor, quando ele fala aqui nesse versículo, que ele está dizendo para nós, me ensina, me dá um bom gosto e conhecimento, ele está pedindo isso: Senhor, mostra para mim, para que eu tenha alegria nas coisas boas. Porque, infelizmente, nós nascemos em um mundo, nós estamos no mundo e nós somos bombardeados diariamente com coisas erradas, né? Nós somos bombardeados com
toda sorte de pecados, toda sorte de coisas que mudam a nossa mente, que transformam o nosso viver todos os dias. E isso chove coisas ruins na nossa vida. Então nós somos bombardeados a começar a concordar muitas vezes com coisas que são erradas. Não quer sentar aqui para eu ver vocês? Que aí vocês estão do meu lado aqui, eu não consigo, Então, e também eu acho que daí vocês olhando para mim, de repente vocês participam mais, conversam mais a respeito do assunto também. Lembrando que a live ela é interativa, vocês podem perguntar caso vocês queiram. Se a mãe quiser fazer alguma pergunta, uma mãe não pode escrever, manda no WhatsApp para a Dilce ali, que a Dilce escuta e fala para mim, mãe, se tu tiver qualquer dúvida, nós estamos aqui para tentar sanar. Então, aqui o que significa que o salmista está desejando um pleno exercício das faculdades. Ele quer apreciar o que é certo e distinguir o que é errado na vida dele. Ele está pedindo para Deus: Senhor, me dá discernimento, me dá condição para que eu possa saber como andar de acordo com a tua vontade. E porque, como eu estava falando, nós somos bombardeados diariamente, não só diariamente, mas hoje quando tu liga o celular ali, que tu abre a página da internet e vem coisas de tudo que é tipo de problemas e coisas que estão acontecendo no mundo. E isso muitas vezes nos afeta, isso muitas vezes nos entristece de nós vermos as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós temos pessoas passando fome, nós temos pessoas passando necessidade, nós temos no final de uma pandemia onde morreram aqui no Brasil 670 mil pessoas. Então isso tudo vai nos enchendo, tudo vai colocando pressão sobre nós e nós vamos nos entristecendo, e muitas vezes o nosso coração começa a se entristecer de uma forma que nós achamos que Deus não está cuidando mais de nós. E não é isso que o salmista está dizendo. O melhor jeito de pensar sempre nisso é de ter uma vivência com Deus, de orar, ler a Bíblia sempre. Eu acho que é o jeito que mais vai te prender a ter essa meditação. Senhor, me ensina a agir da maneira certa. E quando você errar, mais vai ser fácil pesar na tua cabeça que você está agindo errado. É isso que o salmista está pedindo: me dá bom senso, me dá sabedoria, me dá discernimento, para que eu possa, ao invés de eu estar dando valor para essas coisas mundanas, ao invés de eu estar dando... E além disso que eu estou falando, de coisas ruins que a gente lê, quando a gente entra na internet e faz qualquer tipo de pergunta que a gente queira, vem uma chuva de coisas ruins. Coisas que na realidade a palavra de Deus diz para nós, nós nos afastar, para nós nos afastar. É uma dificuldade muito grande quando se fala de pornografia. A pornografia está tão grande dentro da internet que muitas vezes tu vai fazer uma pesquisa e aparece coisas que não devem. E tu fazendo pesquisas normal, cara, tu pergunta lá o que é tinta e aparece uma mulher pintada. Não existe nada, até qualquer coisa, qualquer narrativa hoje em dia envolve algum tipo de pecado que nós temos, qualquer narrativa. Eu vejo isso dentro de tudo, assim, ó. Só se a coisa legitimamente está, digamos, uma série que é sobre o Evangelho, daí está só retratando o Evangelho. Aí não tem nenhum pecado. Mas tirando isso, sempre tem coisa que nós vamos ter que nos desviar, coisa que vai estar ensinando alguma coisa errada, que nós temos que não abrir o nosso coração para aquele ensinamento. Por isso que é muito importante esse versículo de dizer: Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá bom senso, me dá sabor, né, que eu possa, quando começar a ver alguma coisa, que eu notar que aquilo é errado, eu possa sair fora. Uma coisa que nós aprendemos logo que nós entramos na igreja é que quando vem, os pensamentos maus vão vir na tua cabeça, não tem como não vir, sempre vem. E por incrível que pareça, aí eles ensinam para nós na igreja, quando vêm os pensamentos ruins, começa a orar. Quando vêm os pensamentos ruins, pensa na palavra de Deus,
E é isso que o salmista está dizendo aqui, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá conhecimento, me dá bom senso, para que quando acontecer qualquer coisa que venha me tirar da tua presença, eu consiga de imediato voltar atrás. Como o salmista mesmo diz uns versos atrás, em um momento que ele viu que ele tinha pecado, sem rodeio nenhum, e com toda a pressa ele como dizem virou o pé e voltou. Para ter ousadia, para você chegar no trono e pedir ajuda no tempo inoportuno. Isso, tu pedir ajuda no momento que tu vê, cara, eu caí, eu preciso de ajuda. Fazer como Pedro, Senhor meu, tem misericórdia de mim, me perdoa. Chorar amargamente pelas coisas erradas. Isso é o que o salmista pediu aqui. Pediu, Senhor, coloca em mim essa sabedoria, coloca em mim um discernimento para eu conseguir ter um radar para enxergar as coisas ruins que estão acontecendo na minha volta e eu não venha cair. Me dá o pleno exercício da faculdade mental para que eu possa distinguir as coisas erradas na minha vida, para que eu possa ver quando eu for fazer alguma coisa errada, antes de chegar às vias de fato, eu conseguir voltar atrás. Porque a palavra de Deus diz para nós que o pecado ele é maquinado no nosso cérebro. E depois nós só caímos quando esse pecado nos atrai e nos engoda e nós caímos. Então nós somos atraídos e engodados pelo pecado. Agora, o pecado vai vir na nossa mente, as dificuldades vão vir na nossa mente, os pensamentos errados vão vir na nossa mente. O que nós temos que fazer é pedir para Deus, Senhor, me dá discernimento para que eu possa acabar com isso ainda na minha mente. E pedir para Deus, Senhor, me dá força para que eu possa vencer, me dá força para que eu possa fazer a tua vontade, me dá sabedoria, me dá conhecimento da tua verdade, me dá conhecimento da tua vontade, me dá conhecimento do dever, do jeito que eu devo agir. Por isso, por causa dessa confiança que Davi tem em Deus, que Deus dá ciência e sabedoria para ele. E o caso de Jó também, de conhecer o próprio Deus, né? De pedir para Deus para nós chegarmos a Ele, para conhecer mais Ele ainda. Para nós e conversarmos com Deus, né, como Jó fez. Conversarmos abertamente com Deus, chegar para Deus. E a palavra de Deus para nós que nós temos que confessar os nossos pecados uns para os outros. Se nós estivermos com dificuldade, se estivermos com problema, nós conversarmos com alguém para falar, para conseguir apoio, para conseguir que pessoas sábias nos ensinem o caminho em qual devemos andar. Porque se nós andamos em algum lugar errado, se nós andamos por caminhos tortuosos e nós pedirmos ajuda, isso fala lá no Salmo 1, né, que diz assim, que não pedir o conselho do ímpio. Nós não podemos pedir o conselho do ímpio. Nós temos que procurar pessoas que andem de acordo com a palavra de Deus e confessar para elas, eu estou com tal dificuldade na minha vida. Domingo nós falamos aqui a respeito disso, de que muitas vezes nós nos achamos, nós colocamos um peso tão grande sobre sobre as pessoas, dizendo para as pessoas que elas não podem pecar, dizendo para as pessoas que elas têm que fazer aquilo, têm que fazer aquele outro, que as pessoas se torna uma coisa tão pesada que elas não querem mais seguir. Então nós temos que tirar isso, o peso dos ombros das pessoas. Jesus diz para nós: venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui para aliviar as pessoas, nós estamos aqui para falar a respeito do amor de Cristo, nós estamos aqui para falar a respeito do jugo leve de Cristo, que Ele diz para nós: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É só isso, a verdade que vai nos libertar. Tanto o Salmo 1 quanto o Provérbios 1 fala para você para você acertar e escolher o bem. Você tá com gente do bem, e no Provérbios 1 fala assim: se você vê gente maquinando mal, falando, vamos roubar e dividir os despojos deles, passa longe dessa gente. Passa longe. Os pés deles vão para a morte. É isso. E aí o salmista, uns dias atrás, nós comentamos aqui no verso 119, né, que a respeito de que ele se alegrava. Cássia?
Tá trancado lá. Ele se alegrava, o salmista se alegrava com a... Quando estava junto com outras pessoas que eram cristãs também. E é esse que deve ser a nossa alegria. A nossa alegria deve ser andar nos caminhos de Deus. A nossa alegria deve ser andar junto com pessoas que andam no caminho de Deus. A nossa alegria é estar junto com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Isso tem que ser a nossa alegria. Mas como é que nós vamos ter sabedoria se nós não andamos com pessoas que falam a respeito de Deus? Como é que nós vamos ter sabedoria se quando nós passamos por alguma dificuldade, nós vamos em qualquer lugar falar dos nossos problemas e os nossos defeitos? Sabe? Aí as pessoas, eu não estou falando agora que eu digo para as pessoas, está passando por problema, está passando por dificuldade, procura um psicólogo. Mas muitas vezes os problemas que as pessoas têm não são psicológicos. Por isso que eu digo para as pessoas, antes de tu conversar com um psicólogo, tu que é cristão, vai e conversa com o teu pastor. O teu pastor vai conversar contigo e vai discernir. Ele vai ter para ter o dom de discernimento. Ele vai ver se o teu problema é físico ou é espiritual. Então tu vai conversar com o pastor vai te aconselhar de uma forma que, se for uma coisa espiritual, ele vai te aconselhar, ele vai fazer tu andar no caminho. Agora, se for problema psíquico, aí tu tem que procurar médico, tu tem que procurar um psiquiatra, tu tem que procurar um psicólogo para te acompanhar. Então nós necessitamos ter um acompanhamento de pessoas que conheçam a palavra de Deus. Nós temos que andar junto com pessoas que andem de acordo com a palavra de Deus. Se nós não andar com pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós não vamos ser conhecedores da palavra de Deus, ou vamos ser pessoas vazias, sabe? O que adianta nós estudarmos a palavra de Deus incessantemente, sem parar, e nós começarmos a inchar cada vez mais nós conhecer da palavra de Deus e ficar guardada para nós? Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ir por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Nós temos que aprender de Deus e levar de Deus para as pessoas, para que as pessoas possam andar de acordo com a vontade de Deus e ter sabedoria. E aí ele termina o versículo dizendo, me ensina a andar nos teus caminhos. Nós vemos que depois de confessar que ele havia encontrado por experiência a fidelidade de Deus, ele encontrou a fidelidade de Deus por experiência própria, e ele reconheceu as promessas de Cristo que foram feitas na vida deles, e isso aconteceu. E aí, mais uma vez, ele acrescenta o mesmo pedido que ele fez no verso 64. Lá no verso 64, lembra? Ele diz assim, ensina-me as tuas ordens escritas, ensina-me os teus mandamentos, me ensina as tuas veredas, para que eu possa crescer em entendimento. É isso. E aqui ele modifica um pouco esse pedido, mas continua no mesmo pedido. Ele quer crescer em conhecimento. Ele quer, e não só em conhecimento, mas ele quer crescer no conhecimento correto da palavra de Deus. Ele quer andar de acordo com a palavra de Deus. E aí ele roga por instrução, e ele pede, como lá ele pediu no versículo anterior, né? Ele diz, lá no primeiro versículo ele diz, Senhor, me dá conhecimento dos teus estatutos, dos teus decretos, lá no 64, né? E aqui ele muda dizendo assim, Senhor, me dá condição de tomar decisões corretas, me dá bom juízo, me dá bom senso, me dá discernimento, me dá conhecimento, me dá entendimento da tua palavra, para que eu possa andar de acordo com a tua vontade. Eu não quero simplesmente... E quando a gente está falando aqui de bom senso, juízo, discernimento, conhecimento, sabedoria, entendimento, é totalmente diferente de nós termos conhecimento. O conhecimento é nós lermos a palavra e entendermos o que ela está escrita. Mas quando nós temos sabedoria, entendimento, bom senso, nós estamos, não vai ser só conhecimento, vai ser colocado em prática aquilo que nós estudamos. É isso que o salmista está dizendo aqui. Senhor, me dá bom senso para quando acontecer alguma coisa na minha vida, eu saber resolver. O jeito de procurar também. Ali em Provérbios 2 fala, se procurar a sabedoria como quem procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eu vejo aqui também que assim, as pessoas elas têm muitas preocupações em primeiro lugar.
Por isso também que diz na palavra outra vez que nós não devemos andar ansiosos. O problema não é a ansiedade ou qualquer outra preocupação. O problema é que quando aquela ansiedade ela fica muito tempo ali sem ser tratada, aí ela se transforma em uma coisa muito ruim. Porque o objeto de você buscar alguma coisa na tua vida, o teu objeto de propósito não vai mais ser Deus. Vai ser aquele mesmo objeto que é o da ansiedade. Né? Fala um pouquinho mais adiante, eu vou ver se eu acho o versículo aqui, que ele fala a respeito do ouro, que é mais importante do que o ouro. Deixa eu ver se eu acho. É nessa oitava que ele fala a respeito disso. É o 72, é o último versículo. Melhor para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas de ouro ou prata. É no verso 72. Então, no momento em que nós conseguirmos entender que isso é real na vida da gente, que a palavra de Deus é mais importante, como o Vinícius falou lá em Provérbios, que a palavra de Deus é mais importante do que o ouro, ou aqui no 72 que fala também. A palavra de Deus é mais importante do que o ouro, é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Enquanto eu não tiver isso realmente, eu não vou conseguir, vai ser palavras vazias, essa é a realidade. É vazio. Isso que nós lemos, Salmo 119, onde a gente vê que pessoas se apaixonam por ele. Nós vemos o Spurgeon escrever um livro de 400 páginas, um dos livros ao qual eu me informo para conversar com vocês aqui. Ele falou 400 páginas a respeito do Salmo 119 e tem... eu arrisco dizer que 99% 95%, não, vamos ser bonzinhos, 95% da população evangélica não leu o Salmo 119. Não leu. Ou se leu, só leu corrido. Entende? Que foi assim, preciso ler uma vez por ano a Bíblia, daí tu lê, passam o Salmo 119 correndo e não consegue entrar, não consegue ver as maravilhas que está escrito aqui dentro desse Salmo. Esse negócio de, sabe, conhecer as misericórdias de Deus, isso é maravilhoso, isso mostra para nós que nós queremos mais do que simplesmente conhecer a palavra. Pessoa que não lê só por ler, né? Lê, estuda sobre, fala sobre. Entender, né? Pensa sobre, porque como é que... Outra coisa, como é que a pessoa, se ela tá num, tipo assim, diz que tem o crente desigrejado, né? Mas aí o cara lê a Bíblia a hora, não tem quase nenhum amigo que fala sobre a palavra de Deus, não tem uma vivência de se reunir, de cultuar a Deus, sabe? Aí não fica nada no ambiente dele sobre a palavra de Deus, nada para ajudar ele a lembrar. Também a palavra de Deus nos aconselha sempre a lembrar de Deus. Quer dizer, se a palavra aconselha a lembrar, quer dizer que nós como somos falhos, sem essa vivência, sem esse lembrar, nós esqueceríamos. Na realidade, eu vejo e a palavra de Deus diz para nós, no momento em que nós conhecemos a Deus de verdade, no momento que a gente tem sede de Deus, nós não conseguimos viver longe de Deus e nem dos irmãos. Entende por quê? Aonde que eu vou conseguir conversar a respeito da palavra de Deus, se não for com pessoas de Deus? Eu vou chegar lá no banco e vou conversar com as pessoas a respeito da palavra de Deus? No meu serviço eu vou conversar a respeito da palavra de Deus? Não, eu não tenho condição de falar. Então, e eu preciso estar falando a respeito da palavra de Deus. Então, se eu não converso a respeito da palavra de Deus com as pessoas, como é que eu posso dizer que eu sou cristão? Eu não tenho, cara, sério, eu não consigo entender uma pessoa que se diga cristã que não fale de Deus. Eu sou cristã, mas o cara não conhece a palavra de Deus, o cara não lê a palavra de Deus, o cara... cara, como é que tu te diz cristão? E a palavra de Deus, eu lembro quando, no começo que eu me converti, tinha uma Bíblia que ela separava por títulos, sabe? E ali nos títulos tem sobre toda e qualquer situação que pode passar Sim. na Bíblia, que pode passar na vida, tem algum exemplo em Bíblia. Tem algum exemplo. Tudo. E aí as pessoas vivem como se a palavra de Deus não existisse. Ou a pessoa abre a boca para falar, sai um ditado popular, sai qualquer coisa.
Mas não conhecem, mas não conhecem. Aí, sabe, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, ah, eu não consigo guardar os versículos na cabeça, né? Mas a gente não consegue guardar os versículos porque a gente não lê o suficiente. Duvido que tu leia. Eu faço uma aposta, faço uma aposta com qualquer um aqui. Ó, nós estamos em junho. De hoje até dezembro são 7 meses, vai ter 6 meses, né? Vai começar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Eu vou fazer uma brincadeira com qualquer um de vocês. Pega o livro de João e leia o livro de João 2 vezes por mês. Nesses 6 meses. Tu vai ler 12 vezes. 6 vezes só. O livro de João tu consegue ler em 1 hora, 1h30, tu consegue ler todo o livro. Leia todo o livro de João 2 vezes por mês, mas não leia assim. Tu não está lendo não está lendo um jornal. Tu vai ler o livro e vai pensar. Leva 15 dias para ler o livro. 15 dias tu lê aquele livro. Lê e fica pensando nesses pensamentos. Terminou os 15 dias, lê de novo. Eu duvido que em janeiro tu não conheça pelo menos uns 100 versículos. Lê querendo entender. Entende? Não tem. Infelizmente a pessoa diz assim, eu não consigo guardar versículos na cabeça por causa que não lê a Bíblia. Se tu lê a Bíblia, tu vai guardar versículos na cabeça. Tu pode não saber o endereço, cara, como isso acontece comigo. Isso acontece comigo, por quê? Porque a gente não se importa. Infelizmente, nós temos hoje uma facilidade muito grande que se chama o buscador, né? O Google. Tu vai no Google ali. O próprio aplicativo da Bíblia, tipo, ele estende tudo na tua... Não, ou tu coloca, né? Que eu digo assim, às vezes assim, onde é que está escrito tal palavra? Daí tu vai lá, tal palavra, daí ele vai dizer para ti estar em tal lugar. Nós temos essa facilidade. Antigamente nós não tínhamos essa facilidade. Agora pode pegar só uma palavra, tipo, precisa saber de alguma coisa. É outro jeito de perguntar coisa para Deus, né? Deus, eu quero saber de tal coisa. Pega uma palavra relacionada àquilo que você quer saber, que você pede em oração para Deus e pesquisa na Bíblia. Dá uma relação dos versículos. Tem uma concordância bíblica maravilhosa. Antigamente nós tínhamos que ter aquelas Bíblias lá, ó. Lá no canto lá, ó. Dessa grossura aqui. Essa lá no canto lá, essa aqui, ó. Se eu achar que tem concordância. Essa aqui é a plenitude. A de cima ali é a primeira Bíblia que eu tive de concordância. Tu pode ver que ela tá marrom ali de tanto que eu usei. Ela tá toda desmanchada. Não, tá bem em cima do... Eu tô em cima da... Eu tô com o dedo em cima... Tá bem em cima da faixinha do ao vivo aqui. Eu tô com... Aqui assim, ó, tem a Bíblia Plenitude aqui, ó. Essa é a Plenitude. Deixa eu virar um pouquinho mais então assim. Ó. Essa aqui é a Bíblia Plenitude e a de cima é a Bíblia de Concordância. Ela tá gastada. Eu vou pegar ali para vocês verem. Olha aqui como tá gastadinha a bichinha. Ela toda acabadinha. Isso que ele falou para mim tem aqui, ó. Ó. Aí busca a palavra tal. Aqui, deixa eu ver qual é a palavra aqui, ó. Presenciar. Ó, presenciar aqui, ó. E aí tem o versículo onde é que tem presenciar, ó. E aí qualquer palavra que tu queira, tu vai lá e busca, ó. Mas isso aqui é da minha época. Isso aqui é da minha época. Hoje nós temos o Google, que tu vai lá no Google e bota. Ou no aplicativo da Bíblia, tu escreve no aplicativo da Bíblia própria para buscar a palavra e ela busca. Cara, isso me dá muita alegria. Você tem, além de você ter a palavra, tem comentário, tem livro sobre... Ou seja, tem o conteúdo além que é... Cara, eu lembro que já teve época que eu ia à biblioteca. Demorava 40 minutos andando de bicicleta para chegar até a biblioteca. Hoje a gente tem tudo no celular. Tudo no celular. E aí sabe o que as pessoas fazem? Não leem. Antigamente, pra gente, sério, gente, pra gente estudar, essa Bíblia que eu tô falando pra vocês, a plenitude, deixa eu acertar aqui, essa plenitude aqui, ó, que é a Bíblia, a maiorzinha que eu tenho aqui, essa Bíblia aqui, eu paguei na época, cara, na época era o preço dela, eu acho que o salário mínimo hoje é 1.200, a Bíblia devia ser uns 200 naquela época. Era muito cara, Hoje se tu for comprar a Bíblia Plenitude, ela deve estar uns R$80, 80, R$90 essa Bíblia Plenitude.
Mas na época era muito dinheiro, e só que não existia internet na minha época. Na minha época não existia como a gente estudar. Nós tínhamos que estudar no ler mesmo. A procura era boa. E tu sabe quando a palavra de Deus diz para nós, que nós vemos lá em deixa eu me lembrar, em Atos, se eu não me engano, em Atos 17, que ele diz a respeito, ou Atos 11, eu acho que é Atos 11, que fala a respeito dos bereanos. Consegue olhar? Olha na internet para mim onde fala a respeito dos bereanos. Os bereanos são os melhores por causa que eles buscam a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós que os bereanos, eu não me lembro se é o 11 ou 17, que Paulo pregava para eles, eles iam para casa Atos 17, 13. 17, 13 que fala, o que fala para nós aí? Diz, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Pois receberam a mensagem. Recebiam as mensagens? Com grande interesse. Com grande interesse. Examinando todos os dias as escrituras. Examinando todos os dias as escrituras. Para ver se tudo era assim mesmo. Para ver se o que o Paulo estava falando era verdade. Sabe o que Paulo dizia? Está escrito no livro que... Vou usar uma coisa que está escrito aqui. Deixa eu me lembrar de uma passagem de Isaías aqui que fala. Isaías diz para nós a respeito... quando vocês erguem as mãos, eu fecho os meus olhos. Quando vocês levantam suas vozes, eu fecho meus ouvidos. Isso está escrito eu acho que ou é Isaías 1 ou Isaías 7. Um dos dois está escrito isso aí. Isaías e Jeremias também. Ele fala isso. Aí vamos dizer, Paulo dizia assim, está escrito no livro que e tal coisa. E não existia capítulo e versículo. Era a Torá. Capítulo e versículo foi escrito em 1500 e poucos que foi colocado capítulo, e 1700 e poucos que foi colocado versículo. Então naquela época não existia capítulo e versículo. Ele falava no livro tal está escrito tal coisa. A pessoa tinha que ir lá e procurar todo o livro, e os bereanos olhavam em todo o livro para ver se o que Paulo estava falando é correto. Hoje em dia sabe o que acontece? Nós estamos falando hoje do Salmo 119 versículo 66. 90% das pessoas nem esse versículo vai ver se eu falei que é verdade. Não vai conferir nem o versículo que eu estou dando. Cara, eu estou dando o endereço para te chegar lá e ler só 2 linhas. Não sei nem se dá 2 linhas esse versículo, se dá 1 ou 2 linhas na Bíblia. E as pessoas nem isso vão ler. E aí nós queremos dizer que nós queremos ter conhecimento de Deus. Como que nós vamos ter conhecimento de Deus se nós não buscamos a palavra de Deus? O dom de sabedoria, de discernimento e de bom senso que nós estamos falando aqui é uma forma de bondade e de piedade que nós carecemos e nós desejamos. Nós precisamos, e é a forma que nós temos para nos comunicar com Deus. Nós precisamos disso. Davi, sem dúvida, ele ora para ter conhecimento. Ele está pedindo: Senhor, me dá conhecimento, me dá, além de conhecimento, me dá também acompanhamento de boa discrição, de julgamento, para que eu possa conversar contigo, para que eu possa ser um servo fiel a ti. Tem um livro uma vez que eu li, que você mesmo, eu acho, não sei se foi você ou alguém que postou naquele grupo que tinha vários livros. A Verdadeira Obra do Espírito, de Jonathan Edwards. Esse livro, ele fala sobre discernimento. Tipo, nós estamos estudando sobre discernimento. E tem versículo, tem a relação bíblica. E tem livro sobre o assunto. Para te aprender. Livro de algum crente que viveu. Gente, leiam Jonathan Edwards, é maravilhoso. Nossa. Tem uma pregação de Jonathan Edwards que é pecador, como é que é? Pecadores na mão de um Deus irado? Isso. Pecadores na mão de um Deus irado. Essa pregação de Jonathan Edwards. Leiam essa pregação, ouçam essa pregação. Se tu entrar na internet, lá tem gente que lê e faz uma pregação em cima da pregação, sabe? E aí nós não procuramos, nós estamos mais interessados em ver videozinho para rir, nós estamos mais interessados em ver qualquer outro tipo de coisa, ao invés de ver a palavra de Deus, em vez de pedir o ensinamento de Deus. Davi pede conhecimento e pede acompanhamento de Deus. Ele quer: Senhor, me dá condição para que eu possa andar nos teus mandamentos e fazer as tuas vontades. Davi mostra pra gente que a simplicidade
Quanto mais simples a pessoa é, mais querer se aproximar de Deus ela vai, em todos os momentos da vida. E a simplicidade, não estamos falando em ser simples que o cara não tem condição financeira. Davi era rei. Davi era rei. Era o cara poderoso, era o mais poderoso que tinha. E ele diz que a maior alegria, uns versículos anteriores, se nós voltarmos, não me lembro qual é que é o versículo, mas ele diz: eu tenho prazer em estar junto dos meus irmãos. Ele não tinha prazer de sentar numa reunião com 4 reis e conversar a respeito, não. O prazer dele era se reunir com a plebe e conversar a respeito de Deus. Ou deitar-me em pastos verdes. Mas uns versículos antes ele diz assim: à meia-noite eu me deito e louvo a ti. Entende? O prazer dele era louvar a Deus. E nós temos feito o quê, meus amados? Será que de verdade nós podemos dizer que somos cristãos? Será que nós podemos falar o que ele falou aqui? Senhor, me dá discernimento, me dá conhecimento, me dá sabedoria da tua palavra, para que eu possa andar de acordo com o que é para ser. Deixa eu ler de novo como é que diz aqui para nós. Ensina-me a tomar decisões certas e aplicar bem a tua sabedoria. Me ensina, Senhor, a andar de acordo com a tua vontade e aplicar as coisas que estão escritas na tua palavra. Eu quero isso para a minha vida, mas como é que eu vou aplicar essas coisas na minha vida se eu não conheço a palavra? Ou às vezes nós temos até o costume de aplicar muitas coisas, só que nós não fazemos com alegria também, né? Pegar aquilo que nós fazemos e fazer de bom gosto, de bom grado. Aí é o que nós falamos no domingo, tu está botando peso. Não é conheceis a palavra e a palavra vai te libertar. Quando a gente conhece a palavra de Deus, nós somos libertos. Não somos colocados em julgo. O problema é que as pessoas estão colocando peso sobre... Sabe, eu falei domingo aqui a respeito disso também. Sabe o que a gente faz? Nós precisamos de pessoas pecadoras. Nós precisamos de pessoas que não tenham conhecimento. Por quê? Porque se eu manter a minha igreja com peso em cima deles, vocês têm que dar o dízimo, vocês não podem pecar, vocês não podem errar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. A gente está subjugando pessoas e as pessoas estão andando atrás de nós por temor. Temor ao homem, não temor a Deus. E no momento que a gente diz, nós somos livres para fazer. Tu é livre para dar o dízimo. Tu é livre para fazer, para amar a Deus. Tu é livre para qualquer tipo de coisa. Até a Ariel aqui está pregando hoje. É livre para berrar. É livre para berrar. Então, o que nós precisamos entender é isso a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos ter um entendimento correto da palavra. Embora a frase que ele falou lá no 64, dizendo que ele queria seguir os estatutos, aqui ele está pedindo, me ensina a tomar decisões. Coloca, uma vez mais, usa da tua misericórdia sobre mim. Senhor, obrigado por tu me tratar bem e ter me dado ânimo para eu orar e buscar cada vez mais o teu juízo e apreciar a tua bondade. O dom da sabedoria que Deus nos dá. O que ele está falando aqui a respeito disso, a sabedoria, o discernimento, o bom juízo, o bom senso, é uma fonte de bondade que os piedosos têm e que Deus dá sem medida para a gente. A palavra de Deus diz para nós no livro de Tiago, se alguém tem vontade de ter sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. Davi, sem dúvida, clamava a Deus pedindo, Senhor, me dá conhecimento. Assim ele se descreve que ele é um ser dócil e obediente. E ele tinha, né? Dá para ver pelas coisas que ele fazia, que ele tinha o que ele precisava para fazer. Ele conhecia. Ou ele foi parar... Eu gosto daquela história que ele foi parar dentro de uma caverna, o pessoal rejeitado do povo, estava sendo perseguido, não tinha nem suprimento, não tinha nenhuma água limpa para beber, e ele tratou do pessoal. Esse ali, o Salmo 34, ele escreveu dentro da caverna, na caverna de Adulão. E lá ele estava sendo perseguido vamos explicar a situação, ele está sendo perseguido por Saul para ser morto. E aí ele se esconde dentro da caverna de Adulão. Quando ele chega lá no fundo da caverna, tem 400 caras lá. 400 caras que estão sendo perseguidos para serem mortos. E ele se encontra com esses 400 caras. O que ele faz? É brincadeira esse rei. Olha só, ele está querendo nos matar. Vamos nos virar contra ele. Não, ele falou a respeito da palavra de Deus para eles.
Ele pregou a palavra de Deus e falou a respeito de Deus para eles. Sabe o que esses caras viraram? Os valentes de Davi. Esses 400 caras que estavam perseguidos lá, depois quando ele se torna rei novamente, viram os caras que lutam junto com ele. Ele falou a respeito do evangelho e é o que nós devemos fazer. Em todas as oportunidades que nós tivermos, nós temos que falar a respeito de Deus, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que eu esteja sendo perseguido para ser morto, mesmo que as pessoas queiram me tirar, eu sou dócil e obediente, é o que Davi era. Ele era inclinado à obediência, o profeta já acreditava nos mandamentos de Deus. Ele fala várias vezes, ele dizendo assim, Senhor, eu quero que tu coloque em prática os teus juízos. Eu quero que a tua palavra seja implementada na minha vida. Será que nós temos condição de dizer isso? Será que nós podemos dizer para Deus, Senhor, coloca a tua mão potente sobre a minha vida? Davi diz, eu prefiro um dia na presença de Deus do que 1000 longe. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós não vivemos com Deus. Ou aquele rei que ele foi sentenciado à morte, estava doente e clamou e falou para Deus, lembra Deus, como eu tenho andado nos teus caminhos, feito obedecido a tua lei. Lembra Ezequias. Lembra como eu tenho obedecido a tua lei fielmente. Olha para mim, será que nós temos condição de barganhar com Deus assim? Ainda mais 5 anos, mais 15? 15 anos. Mais 15 anos. Mais 15 anos. E ainda pediu um sinal para Deus e Deus deu um sinal na mesma hora. E isso foi maravilhoso, que saiu, o Isaías chega, né? E diz assim, Ezequias, põe a tua casa em ordem que tu vai morrer. E sai fora. E Ezequias vira, ora, e diz, Senhor, tu me conhece, tu sabe como eu tenho andado, então, se tu me acha justo, me dá mais um tempo de vida. Isaías lá no meio do caminho, Deus manda ele voltar. E com o tempo que Deus deu, ele fez a vontade de Deus o tempo todo. Eu acho que eles estavam reconstruindo o tempo. Na realidade, se ele não tivesse dado, Deus deu porque já estava tudo cronometrado, né? Porque o Davi veio dessa descendência, né? Davi veio da descendência de Ezequias. Se Ezequias tivesse morrido, não teria Davi. Então, tudo é de acordo com a vontade de Deus. Mas nós temos que entender que ele vivia corretamente. Ele vivia corretamente. E aí nós não vemos a mesma coisa do filho dele que nasceu, né? O filho dele foi um dos piores reis que teve no... Mas essa não é a situação. O profeta acreditava no mandamento. Ele desejava viver de acordo com a conformidade da palavra de Deus. Ele deixou de lado o medo. Ele deixou de lado o medo e não tinha medo nenhum. E não se desviava da palavra de forma alguma. Ele alega que os outros... Ele alega que Deus deu um presente para ele. Que Deus concedeu a coisa que ele mais queria. Que era tomar decisões corretas. Deus presenteou ele com isso, de tomar decisões corretas, de ter um bom juízo, de ter um bom senso, de ter discernimento, conhecimento e entendimento. E por que nós não clamamos a Deus por isso? Senhor, me dá entendimento, me dá discernimento, me dá conhecimento para que eu possa fazer a tua vontade. É isso que nós temos que viver. É dessa forma que nós olhamos todos os salmos da Bíblia, que ele diz, Senhor, me dá tal coisa para que eu faça tal coisa. Esse foi o pedido de Salomão. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar o teu povo. Senhor, me dá entendimento para que eu possa levar a tua palavra. Senhor, me dá condições financeiras para que eu possa abençoar mais a tua obra. Senhor, me dá inteligência para que eu possa levar a tua palavra. Senhor, me dá vontade para que eu possa sair de casa e levar o teu evangelho para outras pessoas. Mas sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem dinheiro para o deleite de vocês. Vocês pedem sabedoria para ganhar mais dinheiro. Vocês pedem... Sabe o que a gente faz? Não é essa a realidade. Nós pedimos as coisas para Deus para o nosso próprio deleite. Não pedimos para as coisas que aconteçam de acordo com a vontade de Deus. A falta de conhecimento nos leva a nós julgar mal as pessoas. A nós julgar mal até muitas vezes as disciplinas que Deus nos dá. Sabe, isso é triste. Quando nós começamos a julgar Deus. Senhor... Eu não sou merecedor disso que eu estou passando. Sabe, isso que está acontecendo na minha vida? Cara, eu sou... Olha, vamos voltar aqui o que a Adriele falou do Ezequias.
Imagina Ezequias, ao invés de dizer para Deus, Senhor, tu me conheces, ele chegar para Deus e dizer, Senhor, como é que tu vai me matar? Eu sou um cara correto, eu faço tudo certo e tu vem aqui me matar, qual é a tua? Será que ele ia ter mais 15 anos? Ele já se arrependeu pelos pecados que o povo estava cometendo. Então, entende qual é o jeito de nós agir? O jeito de nós agir é esse, chegar para Deus e Senhor, tu me conhece. Então, tem misericórdia de mim. Eu quero andar. E aí nós julgamos Deus muitas vezes pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Nós julgamos Deus pelos nossos fracassos. Tem em Provérbios, Provérbios 19, se eu não me engano, que diz assim, nós fizemos as coisas erradas e depois botamos a culpa no Senhor. Sabe, isso é uma realidade. As coisas estão dando errada na vida da gente, nós colocamos a culpa em Deus, nós começamos a culpar Deus pelas atitudes disciplinadoras que estão acontecendo na nossa vida. Nós vemos isso Jó fazendo. Jó diz assim, Senhor, eu tenho sido correto conforme tu dizes, e por que isso tudo está acontecendo na minha vida? E aí Deus pergunta para ele, Jó, quantos litros d'água tem no oceano? Quantas estrelas tem no céu, Jó? Coisa que ele não precisa saber o porquê. Jó, só confia em mim. Paulo pediu ao Senhor, me ajuda no meu espinho na carne. Cara, minha graça te basta, tu não precisa de mais nada. Basta que a gente conheçamos a vontade de Deus. Senhor, o que nós temos que clamar para Ele é, Senhor, me instrui a andar nos teus caminhos. Me instrui a perceber a tua justiça. Não faça com que eu tire conclusões precipitadas a respeito das coisas que estão acontecendo na minha vida. Senhor, tu me tratavas bem, ele vai falar aqui ainda. Senhor, tu me tratavas bem mesmo enquanto tu está sendo duro comigo. Mesmo enquanto tu está sendo duro e arbitrário comigo. Mesmo assim tu está mostrando a tua bondade sobre mim. Te alegra em ter bom senso, clama a Deus. Não vê injustiça da parte de Deus de forma alguma. Ele acreditava que os mandamentos de Deus eram bons e eram para nós, os homens. E queria colocar em prática a autoridade de Deus. Portanto, ele deu crédito e amava esses mandamentos com toda a sua vontade, desejava entender e cumprir a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer, clamar para Deus, Senhor, me dá condição de entender e cumprir a tua palavra, vislumbrar os meus erros, ver o meu senso de ignorância e me tornar dócil. Faz isso em mim, Senhor. Me faz compreender tudo que eu faço errado, me faz dócil. Amém. Nós não somos ágeis e nem aptos para julgar, nem a mim, nem a nós mesmos. E aí nós queremos julgar aos outros e às vezes julgar até o que Deus está fazendo na nossa vida ou na vida de outrem. Nosso conhecimento é lamentavelmente imperfeito. Nós somos totalmente deturpado. Nós não conseguimos fazer nada. Por isso que nós temos que clamar para Deus, Senhor, me dá conhecimento, para que eu tenha bom juízo, para que eu tenha bom senso, para que eu tenha discernimento e sabedoria. Eu não quero mais agir de outra forma, mas eu quero agir de acordo com a vontade do Espírito Santo. Eu quero agir de acordo com a vontade da tua luz, como fala quando nós estamos falando no domingo a respeito da luz, que João era um homem que dava testemunho a respeito da luz, não que ele fosse a luz, mas ele falava da luz. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que parar de vislumbrar a nossa vida e vislumbrar a vida de Cristo. Nós devemos parar de falar de nós e falar de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Nós somos meras crianças em conhecimento e em discernimento. Então nós temos que clamar, Senhor, me ensina para que eu possa andar de acordo com a tua vontade. E é assim nós vamos aprender que Deus vai moldar os nossos corações de uma forma a sermos obedientes à sua lei. Vai colocar em nós o desejo e sabedoria para ser zelosos de acordo com a sua palavra.
E aí ele termina o versículo dizendo: pois confio plenamente nos teus mandamentos. Para nós fazer tudo isso que foi falado até agora, nós temos que confiar nos mandamentos de Deus. Tu acredita na Bíblia? Tu acredita nas coisas de Deus? Tu acredita nas promessas de Deus? Tu acredita nas coisas que Deus tem feito? Tu tem confiado nos mandamentos de Deus? Sabe que às vezes eu acho que nós não confiamos, porque quando Deus diz para nós que nós devemos ter bom ânimo, nós não temos. Quando Deus diz para nós que nós temos que ter confiança nele, nós não temos. Nós choramos pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, ao invés de agradecer. A palavra de Deus diz para nós: a tudo dai graças. Seja agradecido a todas as coisas, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo. Ele acreditava que tal cumprimento da lei de Deus estaria conectando ele à visão correta das coisas. Se eu tiver conectado à palavra de Deus e aos seus mandamentos, as coisas vão dar certo na minha vida. Eu não estou dizendo que nós vamos viver bem e nós vamos enriquecer, não. Mas nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus, em alegria no nosso coração. A alegria de viver de acordo com a vontade de Deus. O cumprimento dos mandamentos de Deus na nossa vida faz com que nós cresçamos verdadeiramente em conhecimento. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, a nossa vida vai ser transformada, nós vamos andar de acordo com a vontade dEle. Mas se nós não conhecermos os mandamentos de Deus, como nós vamos cumprir? Vocês erram, a palavra diz para nós, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por não conhecer nem a Deus, nós não conhecemos a Escritura Sagrada, nós não conhecemos, eu vejo muitas as pessoas conhecer as promessas de Deus. Eu conheço, Deus tem promessa para a tua vida. Um tempo atrás, aqui, faleceu um rapaz, nós fomos fazer um enterro dele. E aí a gente vê pessoas dizendo assim que as promessas de Deus na vida dele não foram cumpridas. Gente, as promessas de Deus, todas elas são cumpridas, e o salmista diz aqui. Nós não sabemos quais são. Nós precisamos conhecer elas. Como? Conhecendo a Deus. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Conhecendo as Escrituras Sagradas. Não nos tornar arrogantes, como foi falado no domingo. Temos um conhecimento e nos tornamos arrogantes a ponto de que nós somos os melhores e sabemos a verdade. De forma alguma, porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E aí a palavra de Deus, quanto maior nós somos em conhecimento, menor nós somos. Porque nós aprendemos que nós devemos satisfazer a vontade e o desejo alheio. E também tem a questão do espaço, né? Não as coisas ruins também ocupam espaço. Então, querer conhecer apenas o bem. É como antes da queda, o ser humano podia perguntar para Deus o bem e conhecer o bem através do próprio Deus. Aí foi querer ter o conhecimento do bem e do mal. E aqui Provérbios 1 também diz isso, que a inconstância os matará e a falsa segurança os destruirá. Ou seja, é um conhecimento de algo que não é verdade, não é algo que Deus quer que a pessoa conheça, porque isso mata. Em Provérbios 16:31, se eu não me engano, se tu quiser confirmar para mim, eu acho que é 16:31, diz assim: uns confiam em cavalo e outros confiam no Senhor. Em quem nós temos confiado? Confiar em cavalo, que ele fala aqui, ele está dizendo na guerra, né? Na guerra, os cavalos hoje, vamos botar para os dias de hoje, uns confiam em tanques de guerra, outros confiam em Deus. Nós temos confiado em quem? É 16:31 ou estou errado? Não. Mas coloca aí na internet, uns confiam em cavalo, outros em Deus. Uns confiam em cavalo, mas eu tenho quase certeza que é no verso 31. Agora eu não sei não me lembro qual é o versículo. Então, assim, o cumprimento dos mandamentos de Deus é o melhor meio para nós crescermos verdadeiramente em conhecimento. É Salmos 27. Nada a ver, né? Provérbios 16:31. Mas em Provérbios também tem. Uns confiam em cavalos. Um confia em carros. Isso. Mas qual é esse diz que a vitória vem do Senhor. Isso. Esse é qual? Eu não sei, mas é Provérbios. É esse aí. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o Senhor é quem dá. A vitória do Senhor. É esse versículo aí que eu estou falando. O meu é Salmos 27. É esse? Então tá. Mais uma vez, tá bom, pelo menos o versículo eu lembrei, viu? Não lembro, às vezes, o endereço.
Então nós devemos cultivar o entendimento, né? O que eu estou falando para vocês. O cumprimento do mandamento de Deus é a melhor forma de nós crescer no conhecimento. E nós devemos cultivar o entendimento. Então nós temos o conhecimento e depois nós vamos cultivar o entendimento. Ou seja, nós vamos estudar para conhecer e vamos... O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Esse está em Josué 1:7. Isso? Vamos lá. Eu acho que é Josué 1:7. Hoje eu já errei uns 4 aqui, né? Josué 1:7, né? O conhecimento do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Acho que é Josué 1:7. Não? Mas Josué fala também. Josué fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Josué fala. Se não falar também, está escrito na Bíblia. Eu acredito porque é verdade. Se não disse, deveria ter dito. Se Josué não falou é porque ele esqueceu. Mas Também tem Salmos 111:10. Mas o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Então nós precisamos saber disso. Promover um gosto ou percepção do justo, Nós devemos promover um gosto de percepção justa do que é verdadeiro. Nós precisamos promover isso. Nós temos que saber o que é verdadeiro e colocar em prática. Desenvolver... Achei o provérbio, é 21:31. 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Viu? Eu sabia que era 31, versículo eu sabia que era 31. 21:31, né? 21:31, Provérbios 21:31. Uns confiam em carro, outro em cavalo, mas a vitória vem do Senhor. Então tem gente que confia em carro, cavalo, confia no tanque de guerra, confia no seu trabalho, confia no seu braço para ganhar o pão de cada dia, confia no seu poder para ganhar o pão de cada dia ou qualquer coisa, e outros confiam em Deus. Eu prefiro confiar em Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Tem gente que confia no louro, tem gente que confia na arruda, tem gente que confia... louro. A gente vê louro, aquele... É que tem uns que usam... Bota atrás da orelha... arruda atrás da orelha, né, para dar sorte. Outros usam figa. Cada um confia no que quer, né? E nós somos... E as pessoas são livres para isso, tá, gente? Nós não podemos dizer que os caras estão errados. Tu pode falar a respeito... Foi o que nós falamos no domingo. Tu tem que falar a respeito de Deus para as pessoas. Não dizer que elas estão erradas de alguma forma. Tu está errado em fazer isso. Não. O amor de Deus nós temos que falar para as pessoas e nada mais do que isso. João 7, no versículo 16 e 17, diz para nós assim, para vocês, nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, né? Jesus respondia assim: eu não estou ensinando vocês as minhas ideias, mas eu ensino as ideias daquele que me enviou. Mas qualquer um de vocês que realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza que o meu ensinamento vem de Deus. E eu não falo de mim mesmo. Quem está falando isso é Cristo. Cristo está dizendo, os meus ensinamentos não são os meus ensinamentos, mas são os ensinamentos de Deus. E aí sabe o que nós fizemos? Às vezes nós queremos forçar, enfiar goela abaixo das pessoas, dizendo que o que nós estamos ensinando é verdade. Não é isso, a verdade é Deus, nós temos que falar a respeito de Deus. Nós temos que ser pessoas como João, que falavam a respeito da luz. Eles não eram luz, mas falavam a respeito da luz. O seu coração reto, e por isso, se nós temos o coração reto, provavelmente a nossa cabeça vai ser reta. Nós temos que ter uma mudança de pensamento. Ele tinha fé e por isso ele esperava receber sabedoria, mais sabedoria da parte de Deus. Quando falar de discernimento, eu também gosto de João 5,17, que os mestres da lei, eles ensinam a guardar o sábado. Aí 5,16, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Quer dizer, assim, a pessoa tá no descanso, ela foi ensinada que é certo descansar. Daí ela olha alguma situação. Será que Deus descansaria em frente a essa situação? Ele não está falando ali que é contra a guarda do sábado. Ele é contra a pessoa a fazer aquilo cegamente, de não olhar assim, mas será que Deus ia descansar nisso? Deus não ia descansar nisso.
Deus é descanso, lembra prazer, é sinônimo de coisa boa. O problema todo que ele está falando aí nessa palavra, que ele dizendo que às vezes nós usamos tanto as escrituras sagradas que as escrituras nos cegam. Como nós seguimos as escrituras e esquecemos de Deus. Cara, isso é vazio. Se nós pegar a escritura e colocar ela em prática na vida da gente, em prática que eu digo assim, cegamente o que está escrito nas escrituras sagradas sem Cristo, nós vamos nos tornar pessoas ruins, pessoas radicais. Sabe por que houve a Inquisição? Por causa da Bíblia. Sabe por que foram mortas milhares e milhares de pessoas nas cruzadas? Por causa da Bíblia. Sabe por que foi morto pessoas lá no Velho Testamento? Por causa da Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia e colocam ela como radicalismo. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser radicais perante Deus. Não adianta nada eu pegar um versículo bíblico aqui e dizer que isso é verdade. A Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. Se eu pegar um versículo isolado aqui, gente, eu prego para vocês assim, ó, quem não deixar pai e mãe não é digno de mim, tu tem que abandonar o teu pai, sai da tua casa, não conversa mais com teu pai. Eu deturpo completamente o que está escrito nas escrituras sagradas. Tudo, né? Desabandonar pai, mãe, irmão, família, filhos, tudo. Aí eu deturpo o que está escrito na palavra de Deus. Eu pego a palavra de Deus e deturpo completamente. Eu pego um versículo isolado e faço uma religião sobre ela. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos seguir a Deus. E isso aqui serve para que nós conheçamos a Deus. Não é para que nós tenhamos conhecimento, mas é para que nós tenhamos conhecimento, sabedoria, discernimento, bom senso e tomar boas decisões. É isso. Ah, tá, a palavra de Deus manda eu guardar o sábado, então eu não posso fazer nada no sábado. Aí o teu filho está morrendo, tu vai ficar em casa deixando o teu filho morrer e o teu filho vai morrer porque tu não pode sair. Entende? O que é a gente pegar uma coisa e ir ao extremo com ela? Nós temos que mudar o nosso pensamento. Deus criou na santidade. Deus criou uma santidade para que nós vivêssemos. A mente, em sua mente, Ele estabeleceu convicções sobre os preceitos da palavra de Deus que eram justos, sábios, saudáveis e proveitosos. Davi entendia isso, e ele cria nisso, e por causa disso ele criou uma santidade, uma convicção da certeza na obra da alma dele. Ele buscava mais operação desta graça divina. Ele conheceu a graça divina e queria que essa graça divina tivesse sobre ele. Ele crê nos mandamentos e nas doutrinas e nas promessas. Ele não crê só nas promessas, ele crê em todo o pacote. Aí nós queremos só as promessas de Deus, nós não queremos o que é para ser feito. Se nós fizermos dessa forma, nós não vamos mudar de vida. Se nós temos que ter nós temos boas razões para acreditar que a palavra de Deus é boa na nossa vida. E que nós, por intermédio desses conhecimentos, nós nos tornamos discípulos de Cristo. Pessoas com conhecimento, pessoas com bom juízo, pessoas com sabedoria, com bom senso. Nós temos que discernir através da experiência da palavra de Deus quais são os juízos de Deus. Igual você vai que você conhece uma pessoa hoje, começa a falar do evangelho hoje para ela e ela se converteu ali. Aí você vai e pergunta para ela, mas tu obedece toda a palavra de Deus antes de batizar ela ou algo assim, né? É como se falar, não, para você ser digno você tem que fazer tudo. Você vai passar a ser digno por gratidão a Deus. Se nós esperar para ser batizado quando formos dignos, gente, a gente não é batizado nunca. É que foi feito o estudo lá dos antigos cristãos na casa da mãe Eunice, e eles falaram sobre isso. Falaram que primeiro tinha que... Você guarda do sábado? Entendi. Ah, não, perguntaram para a mãe se falaram sobre a guarda do sábado. E falaram que enquanto ela não fosse casada num papel com o pai, ela não podia se batizar. Aí eu...
Eu já tinha perguntado pro cara antes, eu não fiz nem briga nem nada, né? Só perguntei pra ele assim, tá, se um preso em regime fechado, digamos que ele tá em prisão perpétua, aceita o evangelho hoje, ele é obrigado a ir até um rio pra se batizar? Aí o cara disse que não, disse que pra ele o batismo de Jesus vai servir. Aí ele respondeu a própria pergunta. Sabe? O problema é quando a gente começa a complicar, isso que a gente começa a botar peso, né? Aí já teve esse caso de uma moça veio perguntar para mim se ela me batizava porque ela não era casada. Eu não sou casado e o pastor não quer me batizar. O senhor e na sua igreja dá para batizar a pessoa que não é casada? Aí, gente, a palavra de Deus, o Felipe pergunta pro eunuco? Você crê de todo o coração? Tu crê de todo o coração. O que eu preciso para ser batizado? Crer de todo o coração e água. É as duas coisas necessárias. É as duas coisas necessárias para o batismo. Ah, mas ela não é casada. Vamos lá, o marido dela é cristão? Ele acredita na palavra de Deus? Não, ele não acredita na palavra de Deus. Aí eu não vou dar o batismo para ela por causa que o marido não acredita? Eu não vou deixar ela crer por causa... Cara, vamos lá, cada caso é um caso. Nós temos que sentar, conversar, e aí nós vamos chegar a um denominador comum. Os dois acreditam em Cristo, e acham que deve acertar a sua vida. Ah, nós precisamos acertar a nossa vida, nós queremos nos batizar. Vocês são casados? Não, não são. Por quê? Ah, por causa que... Então vão casar, depois vocês batizam. Não, mas a gente não quer casar, então tu não quer acertar a vida. Vamos lá. Então assim, nós precisamos conversar. Tudo é conversa. Nós temos que ver. Cara, se tu é cristão. Mas às vezes a pessoa nem dá tipo, ouvido pra cristão. É. Fazer o quê? Não, é tudo coisa de Mas é conversar. o teu pai biológico? O quê? Que ele Não, disse pra o marido casar dela. o teu padrasto. Não, meu padrasto ele nem vai estudo bíblico. Não, mas daí o que eu quero dizer assim, tudo tu tem que sentar. Ali foi uma questão que eles nem... Nós não podemos nem falaram, generalizar. tipo, O problema é que generalizar é burro, né? Não dá pra gente generalizar, nós temos que conversar. Uma vez a pessoa disse pra mim, vamos lá, eu estou fazendo um batismo no rio, e aí chega um cara e diz assim, aí tu pergunta, tem alguém que acredita em Deus e quer se batizar? Eu quero. Tu é casado? Não, não sou, então não vou te batizar. Entende? Não tenho por que fazer uma coisa dessa. Mas o cara está congregando na minha igreja, está junto comigo, dizendo que transformou a vida dele e continua em amaziado. Eu não acho correto. Tu quer mudar de vida? Então tu tem que mudar de vida. Aí assim, mas eu quero o batismo é sábado que vem e eu quero me batizar. Eu me converti agora e quero me batizar. A Bíblia dá até exemplo de aí nós vamos, a mulher que se converteu e que o marido não crê em Cristo. Então aconselha a ficar com ele se ele... Tudo é conversar, tá, gente? Tá com problema? Vem conversar, vamos conversar e aí nós vamos explicar a situação. Tudo é que assim, a gente não pode generalizar nada, gente. Eu não posso dizer assim, não vou fazer. Se não é casada, não pode batizar. Entende? Não posso dizer isso. Então assim, cada caso é um caso. Então tu tem que conversar, tu tem que entender o porquê que está acontecendo. E aí nós vamos chegar a um denominador. Gente, já é 9h15. Tem dois exemplos, né? Tem a mulher casada que ela não é casada, né? Mas tá junta com a pessoa, se juntou com a pessoa. E ela nem pergunta assim, ela nem fala pro marido que vamos casar no papel e tal. Ela nem fala isso, sabe? Ou às vezes vem aquela legalista que fala assim, amor, vão ter que casar no papel porque Deus mandou que tem que casar no papel. Ela não fala assim, amor, eu queria casar no papel e vai... Geralmente a pessoa ela simplesmente ignora. Gente, para começo de conversa a gente deixa de falar que casamento é uma coisa de agora, né? Casamento é uma coisa de agora, de 1500 para cá, né? Que existia, porque até então não existia o casamento. Eles faziam festa de casamento, né? Marcava o dia tal e lá dia tal eles faziam uma festa, né? E recebiam a bênção de Deus. Então, o casamento que nós estamos falando aqui, nós estamos falando daquela cerimônia pagã que a gente faz na igreja, né? Então, gente, isso tudo precisamos conversar. Isso é um outro assunto que, por exemplo, isso de outro estudo. É outro estudo, né? E aí já é 9h15. Só para a gente terminar, então, a gente diz assim,
Deus nos ensina e nos dará a condição de ter um melhor juízo e uma compreensão e um conhecimento melhor. E quando a gente tem essa compreensão, esse discernimento por intermédio de experiência, que nós conhecemos a Deus de verdade, torna-se um juízo são na nossa mente. E quando a gente vive dessa forma, de ter um juízo são, nós passamos a ser membros valiosos na sociedade, membros valiosos dentro da nossa igreja, membros valiosos dentro do corpo ao qual nós vivemos. E isso é um instrumento para a edificação das outras pessoas. No momento em que nós nos tornamos cristãos verdadeiros e Deus nos abençoa, e aí nós podemos ter ser um instrumento de edificação para os outros. E nós vamos ser muito úteis a todas as pessoas. E aí nós vamos poder orar, assim como Davi orou, dizendo: ensina-me, Senhor, a tomar decisões corretas. Me ensina, Senhor, a aplicar bem a tua sabedoria, pois eu confio nos teus mandamentos. E aí nós podemos fazer isso de verdade. Só vamos falar isso quando a gente realmente conhecer a Deus e pedir: Senhor, me ensina. Eu quero tomar a decisão correta. Eu quero andar pelos caminhos certos. Eu quero pegar a tua sabedoria e aplicar ela na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas. Eu quero falar de Deus para as outras pessoas de uma forma amável, porque eu confio nos teus mandamentos. Eu sei em quem eu tenho crido e tenho andado de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa que crê e ela é transformada por Deus, ela automaticamente é uma pessoa digna de confiança para as outras pessoas, porque vão olhar em você alguém honesto, alguém certo, alguém correto. Infelizmente hoje a gente vê, quando a gente diz para as pessoas assim: eu sou pastor, as pessoas olham para a cara da gente e dizem: mais um ladrão. Sabe, isso infelizmente é o que nós temos feito conosco mesmo. Em vez de ser cristãos verdadeiros, nós temos sido cristão amante de si mesmo, cristão que tem amado mais o ouro e a prata do que o evangelho. Quando nós vamos estudar no versículo 72, muito mais importante para mim é a tua palavra do que ouro e que prata. Amém? Justo, faz uma oração, já é 9h15, passamos do horário, desculpa aí para vocês, e vamos fazer essa oração e encerramos. Pelos nossos doentes. Amém. Principalmente pelo seu Alfredo, pai da Marta, que está hospitalizado. A Elaine também, né? Para Elaine, para o Coca, o teu irmão, que está um pouquinho adoentado também. Querido Deus e amado Pai, nós queremos colocar, Senhor, na tua presença, sabendo já, Pai, que essas pessoas já estão, Pai, nos teus cuidados. Mas queremos reforçar o pedido de bênção sobre a vida dessas pessoas que foram citadas aqui nesta noite. Amém. Aquelas, Pai, que nós não conhecemos ou que não chegaram ao nosso alcance, Pai, que tu também possas abençoar, que tu também possas colocar a tua mão sobre a cabeça desses enfermos, curando, Pai, se essa for a tua vontade, Senhor. Te pedimos que abençoe o restante da nossa semana, que nós continuemos buscando aprender mais e mais da tua palavra para te conhecer cada vez melhor, Pai. Te pedimos que tu guarde e abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o que eu tenho para desafiar vocês essa semana é que nós colocarmos em prática essa palavra, que, como foi explicado aqui, que essa palavra na realidade, o mais perto seria sabor, né? Falando a respeito de sabor, esse discernimento a respeito de sabor. Então que peça para Deus da seguinte forma: Senhor, da mesma forma que tu me deu o paladar e eu consigo saber o que é bom e o que é ruim, o que é amargo e o que é doce, coloca em minha mente sabedoria para saber o que é certo, o que é correto, como eu devo andar nos teus caminhos. Então ore para Deus dessa forma: Senhor, coloca discernimento na minha cabeça, da mesma forma que tu me deu paladar, tu me dê discernimento para saber as coisas corretas. Domingo estamos aqui novamente às 18 horas, falando a respeito do Evangelho de Cristo. Nós estamos em João, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18, nós estamos estudando agora. Fique na paz, que Deus abençoe, e até domingo, se Deus quiser. Amém.